E depois de um tempo viajando pelo espaço, Max recebeu uma ligação e quando ele foi atender, viu que era de um amigo antigo dele, que convidou ele para passar um tempo na casa lá. E o Max acabou chamando o resto da turma e falando com aquele amigo dele, que se chamava Alberto. E depois de se apresentarem, Alberto chamou todo mundo para ir passar um tempo lá na casa dele. E o Marcos acabou abrindo um portal e chegaram até lá na casa do Alberto. E eles foram recebidos lá pelo Alberto e mais um rapaz que estava junto com eles. E Alberto chamou todo mundo para dentro lá e disse que fazia muito tempo que não via o Max e que ele de vez em quando mandava ligações para poder ver se ele estava por perto. E finalmente ele atendeu. E perguntaram pro Max sobre como foi que ele conseguiu fazer isso. E o Alberto chamou lá o rapaz que estava com ele e explicou que aquele rapaz lá não era de verdade, ele é um robô, só que ele é mais chamado de robô manipulador, ele que cuida das coisas dele e da filha dele, e também da segurança, e faz companhia quando eles estão sentindo saudade do amigo observador deles, que criou esse robô. E eles ouviram atentamente a história, acharam bem interessante ele ter amigos assim de outros mundos. E o Max contou que ele conheceu o Alberto um tempo que ele passou pelo planeta dele, no qual percebeu que tinha um robô que havia caído nele, só que no período que ele estava lutando contra os robôs que estavam querendo acabar com o planeta e as pessoas, ele acabou vendo que os robôs foram desintegrados, e o Alberto se aproximou, falando que o robô dele cuidaria disso, e depois de conversarem um bom tempo, acabaram virando amigos, e o Alberto contou também que esse robô foi um presente de um outro amigo dele, que era do povo dos observadores, e ele ficou um bom tempo observando o planeta dele, só que ele teve que ir para outro planeta e deixou esse robô para ele, para caso ele precisasse de alguma coisa, o robô cuidava. E até esse tempo ele ainda não voltou, mas achou bom que o Max tenha passado por perto e veio visitar ele. E no momento que ele estava conversando lá, ouviram uma gritaria do lado de fora e viram pela janela, lá, perceberam um bocado de gente chamando o Alberto de monstro e perguntaram sobre o que ele estava falando. E Alberto contou que ele tem uma filha que é pequena, que ele ficou com a guarda dela depois que a ex-esposa dele perdeu no tribunal e falou pro robô manipulador para garantir com que ela não mais chegasse próximo ou fizesse qualquer coisa que prejudicasse eles, seja na vida real ou na vida digital. E ficou bem por um bom tempo, até que ele pediu pro robô desfazer essa proteção. E aí a ex-esposa dele achou ele e começou a inventar um bocado de mentira e expor calúnia na rede de comunicações. E agora as pessoas estão vindo me ameaçar, dizendo ao Alberto, e fico tentando fazer várias coisas para tentar me prejudicar, só que elas não estão conseguindo. Daí perceberam que as pessoas estavam jogando coisas no vidro da casa, tentando pichar nas paredes, só que aí nada adiantava, porque nada pregava na parede e nem o vidro quebrava. E as pessoas ficaram tentando depredar a casa por um bom tempo e viram que não deu em nada e acabaram desistindo e foram embora. E o Marcos contou que no planeta dele um tipo de situação dessa saía do controle tão rápido que as pessoas acabaram ficando encurraladas e tinham que haver se mandar. E o Alberto disse que não é o caso aqui. Ele já estudou bastante e aprendeu bastante com o robô que o amigo dele deixou. E aprendeu como construir materiais que são resistentes a quase qualquer coisa de um planeta como o dele. E os vidros são bem reforçados. E depois que as pessoas foram embora, o Alberto recebeu uma ligação. E quando foi atender, era a ex-esposa dele, falando que estava com a filha dela e que ele não iria mais vê-la, já que ela era mãe, e se ele quisesse ver ela pelo menos aos finais de semana, teria que mandar uma alta quantia em dinheiro para ela. E o Alberto perguntou se ela, por acaso, está sequestrando a própria filha para tirar dinheiro do ex-marido, que já não tem mais nada a ver com ela. E ela disse que ele estava confundindo as coisas e que se ele tentasse fazer alguma coisa, ela ia detonar ele na internet. Faz tanto tempo que ela não conseguia encontrar ele, e ela não faz ideia por quê. Agora que conseguiu, ela não vai perder essa chance de destruir a vida dele. E daí ele acabou fazendo com que a ligação fosse de vídeo, o que a mulher se assustou quando viu. E ele disse: Robot, vem aqui. E ele se aproximou lá da chamada de vídeo e perguntou para ele aonde era que ela estava. E o robot acabou dizendo que ela estava em uma rua deserta, indo em direção de uma cabana onde manteria a filha dele prisioneira. A mulher se assustou ao ouvir isso e acabou desligando a chamada de vídeo.
e o Alberto disse para ele ir lá e assustar ela e fazer com que ela saia daquele local e vá para outra área, onde ele tem que acionar já a polícia para mandar pessoas lá para poder prender ela em flagrante. E Robot acabou se teletransportando de lá e apareceu um local bem longe de onde a mulher estava, indo de carro, e disse para ela: não importa para onde você vá, eu já estarei lá quando você chegar. E a mulher, quando viu, se assustou bastante e acabou sumindo de um canto e apareceu bem à frente, longe de onde ela estava, bem grande, e disse que não importa onde ela se esconda, ele pode ver tudo e não tem para onde ela correr dele. E ela ficou bem assustada e acabou parando o carro e deu marcha ré e foi para um outro canto. E ela viu ele aparecendo na frente de uma rua que ela quis entrar, então ela acabou indo para outro canto e não viu mais ele, até que chegou num ponto que ela parou, em um local para abastecer o carro, e de repente a polícia chegou lá e prendeu ela e acabaram recuperando a menina, que estava presa no banco de trás. E depois de uns minutos, acabou chegando na casa do Alberto e acabaram entregando a filha dele e pediram para ele testemunhar lá contra ela, falar sobre o que foi que aconteceu. E ele foi lá e falou de tudo. E ela estava meio louca, dizendo que viu alguém gigante no céu falando com ela. E conseguiram fazer com que ela se acalmasse. E ela contou o que aconteceu e disse que ela tinha o direito de ficar com a filha dela. Só que disseram que ela tinha perdido esse direito faz um tempão. E acabaram prendendo ela por sequestro. E o Alberto acabou voltando para sua casa com sua filha. E quando o Alberto saiu com sua filha da delegacia e foi andando para sua casa, o robô te disse que a ex-mulher dele acabou publicando um vídeo na internet dizendo que estava sofrendo perseguição e que o ex-marido dela está querendo roubar a filha dela, e agora está até acionando a polícia injustamente, quando ela só está levando a filha para um passeio. E ela contou um bocado de mentira. E o Alberto disse que era pro robô acabar apagando toda essa publicação e que todas as pessoas que estão tentando ir até ele, até a casa dele, que sejam impedidas por algum evento. E o robô fez com que as pessoas que estavam vindo de carro acabassem tendo o carro trancado, que não funcionasse, e algumas que estavam indo a pé acabou mexendo com a sinalização da cidade, fez com que passasse carro por onde elas estavam indo e fez com que aonde tinha gente próxima acabasse acontecendo delas não conseguirem ver, já que o robô manipulava o espaço para que eles parecessem invisíveis e inaudíveis para essas pessoas quando eles passavam por perto. E quando ele chegou na casa dele, disseram que esse robô era incrível, e já ligou para a polícia e já até manipulou a rota da mulher para que ela fosse certo para onde a polícia estaria. E o Alberto disse que era incrível mesmo, ele conseguia fazer isso e um montão de coisa. Ele que ficava manipulando as situações na rede de comunicações e até na vida real para garantir com que essa mulher não encontrasse ele nem a filha dele. Mas quando falou para ele deixar de fazer isso, ela apareceu e começou a fazer um bocado de ameaça e fez um bocado de calúnia online. E ele disse, falando em calúnia: Robot, pode apagar todas as postagens que ela fez nas redes sociais? E ele disse, já está feito. E quando ele procurou o Alberto, não encontrou mais nada. E disse que já estava bom. E o Robot perguntou se ele precisava fazer mais alguma coisa. E o Alberto disse que não, só o jantar essa noite. E o pessoal ficou por lá conversando com o Alberto e conheceram a filha dele, que ficou bem alegre de ver os amigos do pai dela, que eram heróis. E cada um demonstrou um pouco das suas habilidades, coisa que ela gostou bastante. E ficaram à noite para o jantar. E depois que acabaram, eles foram embora para a nave e seguiram sua rota. E o Marcos acabou registrando boas fotos com um amigo do Max e disse que essa aí ficará guardada entre as especiais.